Let's stand up to pray. In the name of Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, para poder orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Father in heaven, we thank you, Lord, for we are gathered here. Senhor, te agradecemos que estamos aqui. We pray, Father, for your blessing and your anointing to be upon us. Oramos que a tua bênção e a tua unção possa ser descida sobre nós. I pray, Father, for spiritual authority over this place Pedimos também por autoridade espiritual neste lugar and for an anointing of wisdom. e por uma unção de sabedoria. I pray, Father, that you may comfort the hearts. Eu peço, Senhor, que possas confortar e consolar os corações. In the name of Jesus. Em nome do Senhor Jesus. You may be seated. Podemos sentar. We are going through the motions with the deacon course. Nós estamos também tendo aqui um estudo para diáconos. And we're going to be talking about the 3 pillars E hoje eu quero falar à igreja sobre os 3 pilares de sustentação ministerial. These are the 3 foundations whereby we operate at the church. Esses 3 pilares são 3 fundamentos que a igreja precisa para poder operar. We will be going through the letters of Paul. Nós vamos estar passando um pouco sobre as cartas do apóstolo Paulo. The letters of Paul were written in order to build the church. As cartas do apóstolo Paulo foram escritas para construir e edificar a igreja. So we find a lot of foundations Então tem muito fundamento of Christian life. de como viver uma vida cristã. Amen. The first and foremost, Paul had a disciple O apóstolo Paulo ele tinha um discípulo called Timothy. chamado Timóteo. It was his son in faith. Era um filho na fé. And Paul wrote 2 letters to Timothy. E o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas específicas para Timóteo. If you want to follow Christ Se você quer seguir a Cristo and you want to serve the Lord as a deacon or a pastor, e se você quer servir a Deus como diácono, como um pastor, como um obreiro, read the letters to você Timothy. precisa ler as cartas a Timóteo. Because Paul speaks about maturity. Porque aqui o apóstolo Paulo fala sobre maturidade espiritual. Amen. So when we just to go back a little bit, Só para podermos voltar um pouquinho atrás, Timothy was the pastor of the church in Ephesus. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Ephesus was a city very much like Johannesburg. E Éfeso era uma cidade muito parecida com Joanesburgo. It had multi-cultures, Tinha muitas culturas, people from different places. pessoas de diferentes lugares, uma diversidade muito grande. It was a commercial hub, Tinha ali também um centro comercial muito forte. and it had a very strong Jewish community. E também tinha uma comunidade judaica muito forte. You need to understand Você tem que entender that Christianism, que ser um cristão, cristianismo, it grew from Cresceu. Judaism. do judaísmo. The first Christian community A primeira igreja cristã, a primeira comunidade cristã, were among the Jews. começou com os judeus. And then after, E depois disto, the Jews, they ran away from Jerusalem os judeus tiveram que fugir de Jerusalém, because the Roman Empire destroyed Jerusalem. porque os romanos destruíram a Jerusalém. It was called at the time the province of Judea. Era chamada naquela época a província da Judeia. It was never called Palestine. Nunca foi chamada Palestina. Even at Roman times, Mesmo nos tempos romanos, when they instituted a king, quando eles instituíram um rei, they called the province of Judea, eles chamavam aquela área a província da Judeia, of which King Herod em que o rei Herodes was a king when the birth of Jesus happened. era um rei quando Jesus ali nasceu. Amen. So these communities ran away all through Europe. Estas comunidades então fugiram, se espalharam por toda a Europa, Asia, Ásia, Africa. aqui na África.
You need to Você understand tem que compreender algo aqui. that Africa and the Middle East, A África e o Médio Oriente they were connected. eram muito ligados, conectados. Israel Israel was born a nation foi nascido uma nação in Africa. na África. The Israelites Os israelitas became a nation tornaram-se povo, tornaram-se nação in Egypt. no Egito. Where is Egypt? Aonde é o Egito? Africa. Na África. So the Israelites, Então, os israelitas, they are an African nation. eles são também uma nação africana. Moses, Moisés, his second wife, a sua segunda esposa, was Ethiopian. era uma etíope. So we cannot deny Nós não podemos aqui jamais negar that Israel que Israel had its origins in Africa. tem as suas origens na África. Christianism Então, o cristianismo came to Africa veio para a África during the time of Jesus, durante o tempo de Jesus Cristo. when Philip evangelized Quando an Filipe- Ethiopian eunuch. O Filipe evangelizou aquele etíope, aquele eunuco. And I see many of these African witch doctors today. Muitos desses agora feiticeiros e curandeiros africanos, They say that Christianism Que was cristianismo invented by the white people. foi inventado pelos cristãos, pelos brancos. It came to us by the white men. Veio por nós pelos brancos. Africans were evangelized before any white person was evangelized. A África foi evangelizada antes dos brancos aqui chegarem. The oldest Bible A Bíblia mais antiga, mais velha que existe, was found foi in encontrada Ethiopia, na Etiópia. and it's dated the 3rd and 4th century. E está ali nas datas do terceiro ano. Terceiro, Quarto quarto e terceiro século. So you need to understand Então, você tem que compreender, that when we open the Bible quando abrimos a Bíblia, in Africa, aqui na África, we are talking about our history, nós estamos a falar da nossa história, our heritage. a nossa herança. Today, Hoje it's Human Rights Day. é o dia da herança. And the human person E você que é ser humano, has the right to have a history. você tem o direito de ter uma história. Our history as Christians A nossa história como cristão was born in Africa. nasceu aqui na África. Amen. Amém? We are very proud to be African Então, Christians. nós estamos muito orgulhosos de ser africanos. African Christians. Africanos cristãos. Because the nation of God Porque a nação escolhida de Deus was born in Africa. nasceu aqui na África primeiro. Amen. Amém, igreja? So we're just merely maintaining tradition. Nós só estamos a manter a tradição. Amen. Amém? Hallelujah. Now let's carry on. Vamos continuar então. Let's open our Bibles Vamos abrir nossas Bíblias. in Timothy. 1 Timóteo. Sorry. Ephesians chapter 1 verse 18. Antes disso, Efésios capítulo 1. So when Paul writes to the Ephesians, Quando o apóstolo Paulo escreve ao Efésios, the city of Ephesus, a cidade de Efésios it's now situated in modern Turkey. está hoje naquilo que é conhecido como a Turquia moderna. Turkey today A Turquia de hoje is ancient Greece. é como se fosse a Grécia antiga. Amen. And when Paul writes to the Ephesians, E quando o apóstolo Paulo escreve ao Efésios, the pastor that was responsible for the church in Ephesus, o pastor da igreja em Éfeso it was Timothy. era Timóteo. So he writes here, the eyes of your understanding, Ephesians chapter 1 verse 18, Efésios capítulo 1, versículo 18. the eyes of your understanding, being enlightened, that you may know what is the hope of his calling,
and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. What is the eyes of your understanding? O que são os olhos do vosso entendimento? How do you look at something and understand? Como é que você olha em algo e percebe, compreende, tem entendimento? It's when you read É quando você lê sobre aquilo. and when you use your eyes E quando você usa os teus olhos, and when you study the Bible você estuda a palavra, a Bíblia, and it enlightens your mind. e isso ilumina, abre a tua mente. Amen. So we stay Então nós ficamos with the doctrines com as doutrinas of the scriptures. da palavra, das escrituras. We are not here Nós não estamos aqui, to igreja. talk about what the angel told me last night. O que o anjo ontem à noite me falou. We are here Nós estamos aqui nessa igreja to study the word of God. para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. I was a young man, about 16, 17 years Quando old. eu tinha 16 ou 17 anos, Was sitting in the bench in the church, eu também sentava assim na igreja, nos bancos da igreja. and a false prophet stood up E um falso profeta entrou ali and he started prophesying. e começou a profetizar uma profecia falsa. And his prophecy, E a profecia dele it was Psalms 23. era Salmos 23. So what's the point? Qual é o sentido? Tell me something I don't know. A profecia pode te falar o que você não sabe. Now you're telling me the Psalms. Agora está já lendo o Salmo 23. I can read the Psalms. Eu posso ler o Salmo 23. And many people are, oh, this man is very old. E outras pessoas que estavam ali, esse homem é santo, santo homem de Deus. But because I've read the Psalms, Mas porque eu li o Salmo 23. and I knew he was talking something I already know. E eu sabia que ele apenas estava falando algo que eu já sabia, que já estava na palavra. I knew he was wasting everybody's Eu time. vi que aquele estava ali a nos queimar o tempo, a perder o nosso tempo ali. Study the Bible. Estude a Bíblia. Paul writes, O apóstolo Paulo escreve: if we examine ourselves, se nós examinarmos as nossas vidas, we shall never be reprimanded. nunca seremos repreendidos. There will be no need for prophecy. Não vai precisar de ter profecias. Because God will be talking to you through Porque His Word. Deus vai falar contigo através da Bíblia, da palavra dele. Amen. Amém? But in order for you to study the Bible, Mas para você estudar a Bíblia, you have to read the Bible. você tem que ler a Bíblia. Amen. Amém? And let me tell you, there are many false prophets today. Há hoje muitos falsos profetas no mundo. And I always had, I got very upset when I heard these false prophets. E eu fico muito triste, muito aborrecido quando eu ouço esses falsos profetas aí a mentirem e enganar as pessoas. Because their churches are so big. Porque as igrejas deles estão lá grandes, cheias de pessoas. They all drive Ferraris and Bugattis. Estão aí a conduzir as Ferraris e as Bugattis. They drive people to give them money. Até guiam por aí, enchem as pessoas de dinheiro. And this week I saw Eu vi essa semana, there's a pastor that I respect him a lot. tem um pastor que eu respeito ele muito. Probably one of the last evangelists of our time. Acho que é um dos últimos evangelistas do nosso tempo. His name is Paul Washer. É o Paul Washer. And he said something very interesting. E ele falou algo interessante. He says, why are there false teachers? Por que hoje há falsos mestres? Why are there false prophets? Porque há hoje falsos profetas. Because they are the judgment of God. Porque eles são o julgamento de Deus. Those people Essas pessoas that are looking for an easy way que estão à out, procura de uma maneira fácil de viver. an easy gospel, Um evangelho fácil. a gospel that will satisfy their sin. É um evangelho que é para satisfazer o pecado deles. In the last days, it says in the A Bible, palavra de Deus diz que nos últimos dias, that many false prophets, muitos falsos profetas, antichrists, vários anticristos, they will rise. eles vão aí erguer-se. And many people will find false E teachers essas pessoas vão seguir esses falsos homens. because they will speak right into their sin. Porque eles falam direto ao pecado deles. They will say, you don't have a sin. Eles vão dizer, não, você não tem pecado. You have a psychological problem. Você tem um problema psicológico. You are not a thief. Não, você não é ladrão.
You are a kleptomaniac. Você é cleptomaníaco. You are not an adulterer. Não, você não é um adúltero. No, you are suffering as Você- a nymphomaniac. Você está sofrendo porque você é um ninfomaníaco. So they now got psychological names E agora eles têm nomes psicológicos for the sins that are afflicting society. para o pecado que hoje atacam a sociedade. So it's okay to steal money. Então está tudo bem, pode roubar o dinheiro. It's okay to lie and be corrupt. Está tudo bem você ser corrupto, mentir. And when you are caught by the police, Mas quando a polícia te apanha, are you going to say, no, I suffer from você kleptomania? vai dizer lá na polícia, eu sofro de cleptomaníaco. That doesn't fly here. Aqui não vai funcionar isso. Amen. Não vai trabalhar esse tipo de So we coisa. stay in the doctrine. Então nós temos que aprender a ficar na doutrina da palavra de Deus. We stay in the Bible. Nós ficamos com a Bíblia, irmãos. Ephesians chapter 4 verse 12. Efésios 4, 12. Why are there pastors? Why are there evangelists? Por que tem pastor? Por que tem evangelista? Why are we here studying Por the que Bible? estamos aqui hoje estudando a Bíblia? For this reason. Por esta razão aqui. Efésios 4, 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying of the body of Christ. Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. We are here so you can be better children. Você está aqui para ser o melhor filho de Deus. You are here to be a better husband. Você está aqui para ser um marido melhor, You are here to be a better wife. uma esposa melhor. Amen. Amém? You are here to be a better citizen. Você está aqui para ser um melhor cidadão. This is why we are here. Por isso que estamos aqui, igreja. Hallelujah. Aleluia. You are here to learn to be a better person. Você está aqui para se tornar uma pessoa melhor. Amen. Amém? That is one of the pillars. Isso é um dos pilares. We stay in the doctrine. Temos que permanecer na doutrina. We don't change the doctrine. Não ficamos a mudar a doutrina toda hora. You know, how is our doctrine, by the way? Qual é esta doutrina? How do we operate? Como é que esta doutrina funciona, opera? Right? In 1 Timothy chapter 4 verse 16. Agora vamos para 1 Timóteo. Paul writes to Timothy. Paul writes to Timothy. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo. He says, take heed unto thyself, and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Medite nas coisas e ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo na doutrina que persevera nestas coisas, porque eu fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. So I can't expect just to save you. Eu não posso esperar em salvar você somente. At first I have to save me. Em primeiro lugar, tenho que salvar a mim. And when I save myself, Quando eu salvar a mim, those that hear what I'm saying aqueles que ouvirem o que eu vou falar shall be saved. vão ser salvos também. Aleluia! Right? So you as a deacon, Você como diácono, you as a pastor, você como pastor, as a teacher, você como professor, you need to save yourself. você tem que estar salvo primeiro. That story of do what I say but don't do what I do, it doesn't work. Aquela história, não, olha, faz o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Não That doesn't funciona. work. You have to do. Você tem que realmente viver o que você faz. Amen. In the same chapter 4 of Timothy, Agora vamos aqui para 1 Timóteo 4, same chapter we got here, mesmo capítulo, verses 1, no versículo 1. it talks about those who come to change the truth. Fala daqueles que vêm para mudar a verdade. Now the Spirit speaketh expressively, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos dias tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
So these devils, Esses diabos aqui, demônios they aqui, come with beautiful words. vêm com palavras ali persuasivas, bonitas. And they'll say, no, if it makes you happy. Ah, mas e se essa palavra te faz bem, vai sentir feliz? Can't be bad, bro. Não pode ser mal. Does cocaine make you happy? Ah, cocaína te faz bem, faz feliz. Does crystal meth make you happy? O crystal meth te faz também It feliz. can't be bad, bro. Ah, não pode ser mal isso. Does nyaope make you E happy? o nhope também te faz feliz. It can't be bad. Ah, não pode ser mal. We can see what it's Mas destroying families. vem aí fora na rua, o que está fazendo essas drogas nas famílias? Está destruindo. But you will find churches. Mas você vai ver igrejas, You find teachers. você vai ver professores, You find pastors pastores, that have been seduced by these devils. foram seduzidos por esses demônios Verse aqui. 2, are you reading there? Agora 2. Speaking lies Falam mentiras in hypocrisy, pela hipocrisia, having their conscience seared with a hot iron. tendo cauterizado as suas próprias consciências. You know, your conscience, A sua consciência it tells you when you've done something bad. fala para ti mesmo quando você fez algo errado. It tells you, hey, you've done something bad. Diz mesmo, ei, você fez algo mal. But when you are, it's normal to you. Mas quando aquilo já é normal para ti, né? When you sin every day, Quando você pega todo dia, you know it's 8:15, 8h15, time to sin, agora vamos pecar. and it's now you seared with a hot iron. Você está aqui cauterizado como que um ferro quente queimou aqui, te cauterizou. You've changed the good into evil. Você mudou aquilo que era bom para mal. And how is it so? Como é que isso então que acontece? And Paul talks about E o what was apóstolo happening Paulo fala aqui o que at the acontece. time. O que estava acontecendo aqui nessa época do Verse Timóteo. 3. Versículo 3, irmãos. Forbidding to marry. Proibindo o casamento. How? E agora? Why is it so important? Por que é importante? Who invented marriage? Quem criou o casamento, igreja? Huh? Quem criou o casamento? Deus. God created marriage. Deus criou o casamento. After he made man, Quando ele criou o homem, he made marriage. ele criou então o casamento. So to forbid marriage, Então aqueles que são contra o casamento, proíbem o and there are casamento. many. E há muitos hoje. Why get married there? Mas para que casar? Para que Ai. casar? It's too much nyaga-nyaga. Há muito problema aqui, cria muita confusão. Let's just see how we're going to connect. Vamos só ver como é que vamos entender aqui. How our psychologically aligned. Os nossos psicólogos aqui, nossos psíquicos se That is conectar. the talk of the devil. Isso é as falas do diabo, irmão. Because without marriage, there's no family. Sem casamento não tem famílias, irmão. And that's a problem. Isso torna-se um problema. Because when a man and a woman get together, Porque quando homem e uma mulher se juntam, it's science. é a ciência. 1 + 1. 1 mais 1, So there's be a child born. então vai nascer um bebê, vai nascer uma criança. And that child will be born without a family. E como é que vai nascer criança agora sem família? Yo. Yeah. Forbid and commanding to abstain from meats. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência das carnes, dos manjares de Deus, que Deus criou. Have you seen today, oh, I'm a vegan? Já viram essas coisas? Hoje eu sou vegano. Everybody's a vegan. Todo mundo quer ser vegano agora. Forbidding to eat meat. Estão proibindo as pessoas de comer carne. Bible talks about A that. Bíblia está a falar aqui, irmãos. Which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. So you need to understand Você tem que compreender aqui uma coisa. that the devil O diabo will work vai sempre trabalhar on society, na sociedade. on what makes a society good. O que faz a sociedade boa. Amen? So be careful. Então, cuidado. So what are the bases of our faith? Então, qual é a base da nossa fé? The basic principles of our church. Ou seja, aquilo que seria o primórdio, o principal daquilo da nossa igreja. Right?
is the death and resurrection of Jesus Christ. Que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Amen. Amém? The baptism in the Holy Spirit. O batismo com o Espírito Santo. Jesus saves, Jesus Cristo salva. He heals, Jesus Cristo cura. and He delivers. Jesus Cristo liberta. And why are we here? E por que nós estamos aqui? Because on the 22nd of May, Porque no dia 22 de maio, Jesus Christ is coming back. Jesus Cristo está a voltar. É? Yeah, women. É? You didn't know. Você não sabia disso, não? It's all over the internet. Tá aí na internet, no YouTube, em todo lugar aí. Estão a falar. Everybody's saying 22nd of May, 22 de maio desse ano, Jesus is coming. Jesus está vindo. It doesn't matter for us. Mas para nós, não interessa a data. Because Jesus can come tonight. Jesus pode vir essa noite, Or He can come on the 22nd of May, ou pode vir mesmo no 2025. dia 22 de maio The 2025. de 2025. It doesn't matter. Não importa. We are ready. Nós estamos prontos. Right? Amém? Oh, because on the 8th of April, Que no dia 8 de abril, the Earth is going to go through a photon belt. a Terra vai então naquele cinto, né, de Fulton. And there will be no sunlight for 3 Não vai days. ter luz do sol por 3 dias. And then 40 days after, 40 dias depois, Jesus will come. Jesus virá. And He only take 10,000 people. Só vai levar 10 mil pessoas com ele. David, I don't know where you're reading this Não sei stuff. onde é que você leu essas coisas. You know, people should stop smoking daha. Pessoas têm que parar de fumar, irmãos, o canibs, fumar as Maria Joana, parar com isso tudo. When you read the Bible, make sure you are sober. Você tem que ler a Bíblia sóbrio, bom da cabeça. Amen. So this is the pillar, Então, um dos pilares da igreja is that we stay in the doctrine. é ficar na palavra, na doutrina que aprendemos. And the doctrine is E a the Bible. doutrina é o quê? Amen. Not only the Old Testament. É o Velho Testamento. The Old Testament is extremely O important. Velho Testamento é importante, But the teachings of Jesus, mas os ensinamentos que Jesus nos deu, which goes far and more in depth que than vai the law muito itself. profundo, ali para além da lei, vai muito profundo. Because the law was merely a manual practice. Porque a lei era como que uma prática que eles viviam, A manual, um physical manual practice. assim que eles viviam. But when Jesus came through, Mas quando Jesus veio, He went further into the spirituality ele of the então law, entrou no espiritual da lei, where it's no longer what we saw as a type or a shadow, não é aquilo nós que vimos como uma sombra e um tipo, but now we see it as it is. mas como é realmente. Amen. Amém? All right. Pay attention, please. The second pillar O segundo pilar, is that we must stay away. temos que ficar acordados Stay away e temos que ficar longe from human discussion. de qualquer tipo de discussão humana. Right? Why these human discussions are dangerous? Por que essas discussões humanas são perigosas? Because they lead to parties, Porque elas te levam para o partidarismo, tribalism, tribalismo, racism, racismo, human traditions tradições humanas that have nothing to do with the Bible. que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia. The good people are only Chinese people. As pessoas boas só são os chineses. Everybody else is ugly. Todo mundo é feio e não presta. Now we have a bunch of African girls Agora temos muitas meninas africanas, that look at 5 Korean boys olham para 5 rapazes coreanos. and they go, oh, are they so pretty? Ah, esses aqui são bonitos. Mama, can we go to China Mall? Mamãe, vamos para o shopping chinês. We want to see BTS there. Vamos ver lá aqueles lá. Right? This is, you know what, we have to be very careful. Temos que tomar cuidado, igreja. Because the devil uses O diabo usa these techniques essas técnicas to divide the para people. dividir. It's that famous story, É aquela história famosa. divide and conquer. É dividir, separar e
Conquistar. Right? First he separates men from women. Ele separa o homem da mulher. The boys are better than the girls. Os homens são melhor que as mulheres. Then the girls are better than the boys. As mulheres são melhores que os homens. Oh, the whites are better than the blacks. Então os brancos são melhores que os negros. No, the blacks are better than the whites. Ou os negros são melhores que os brancos. Oh, no, the Zulus are better than the Xhosas. E os Zulus são melhores que os Xhosas. You see where I'm going with Você this? está entendendo o que eu estou aqui a explicar, irmãos? One of the biggest problems we have in Africa Um dos grandes problemas que temos aqui no continente africano is tribalism. é tribalismo. We don't accept other tribes. Uma tribo não consegue aceitar a outra tribo. If we see another tribe we don't understand, Quando vemos uma outra tribo que não compreendemos, não entendemos, é esses aqui são. You know, there was a man from Limpopo walking around here. Sabe, irmãos, tinha um homem que vivia ali no Limpopo que veio andar aqui assim. Now you understand, the people from Limpopo, As pessoas do Limpopo, they share a tribe with Zimbabwe. eles têm ali, metade da tribo está no Zimbábue. In Ndebele. Os Indembeles. The man was here O homem, coitado, estava aqui, speaking Ndebele, estava a falar o Indembele South dele. African citizen. Cidadão sul-africano. Hey, Magwele, Começou a falar, irmão, they hit the poor man. bateram-lhe tanto, irmãos. Why? Because he Por spoke quê? different. Porque ele falava diferente. You must be careful with this discussion. Vamos tomar cuidado. Essas discussões humanas, devemos nos afastar delas. We are all made in the image of God. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 1 verse 12. 1 Coríntios 1:12. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I am of Cephas, and I of Christ. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Is Christ divided? Está Cristo dividido? Was Paul crucified for you? Foi Paulo crucificado por vós? Were you baptized in the name of Paul? Foste vós batizados em nome do Paulo? So what was happening at the O people? que acontecia aqui com as pessoas? No. It was Pastor Paul that preached for O me. pastor Paulo é que veio aqui pregar para nós. And the other guy, no. Aquele outro disse, não, Pastor Apollos prayed for me. nós aqui é que foi pastor Apolo que nos pregou. Apollos is better than E o Paul. Apolo é melhor que o Paulo. So they were creating division. Começaram a within the criar uma church. divisão, uma separação dentro da igreja. And that's why Paul says, is Christ E o divided? apóstolo Paulo perguntou, está Cristo dividido? Will there be a different heaven Vai ter um céu diferente for Europeans? para os europeus? There will be a different heaven for Africans? Vai ter um céu diferente para os africanos? Of course not. Claro que não, irmãos. Jesus died for all. Jesus Cristo morreu para todos. Amen. Hallelujah. So we keep away from this discussion. Então, é importante afastar-se dessas discussões humanas. I'll never forget, I was still a child in the church, Eu me lembro quando era uma criança na igreja. and there were a couple of brothers outside Tinha there. alguns irmãos lá atrás, lá fora. It wasn't here, Não foi nesta igreja aqui exatamente. because I was still a child. Eu era uma criança ainda. And then this one man was saying Tinha um jovem que ele disse that he was born in a village in Portugal, que ele nasceu numa vila lá em Portugal, of the north, do norte, and the other man was born in a village e in o the outro south. era nascido numa vila no sul. And in 5 minutes, Em 5 minutos, irmãos, they were slapping each other. estavam a se bater, a se esmurrar, um ao outro na frente da igreja. When you come here, Quando você vem aqui para a igreja, forget about your soccer team, esqueça do seu time de futebol, forget about your tribe, esqueça da sua tribo, forget about your gender. o seu gênero. You are a child of God. Aqui você só é filho de Deus e filha de Deus. É isso que We are você é. all the same. Nós somos todos iguais aqui. Hallelujah. Amém? And this is the most unifying factor E isso about aqui é um fator que nos unifica Christianism. sobre o cristianismo. Christianism is love. O cristianismo é amor, irmãos. The foundation of Christianism O fundamento do cristianismo is love.
É o amor. Amen. Amém. Hallelujah. Let's carry on here. La, 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 la. The other discussion that I see happening lately Ultimamente também há outras discussões que acontecem. is about the authenticity of Jesus Christ. É a autenticidade de Cristo. In Matthew chapter 1 verse 18, Mateus capítulo 1, 18. it says that the birth of Jesus Christ was on this concept when his mother, Mary, was espoused to Joseph. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. So Jesus Então Jesus was conceived, foi concebido concebido by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. Amen. There's a divine nature in Jesus. Então há uma natureza divina no Senhor Jesus. Right? So we need to understand Você that. tem que entender isso. When we read Hebrews chapter 1 and chapter 2, Quando você lê Hebreus capítulo 1 e capítulo 2, we see that Jesus is not an angel, vimos que Jesus não é um anjo, he's not a prophet, não é profeta, he is the Son of God, ele é o Filho de Deus vivo, he is the high priest, ele é o sumo he sacerdote, is the creator of the universe. ele é o Criador do universo. Right? That is who Jesus is. É isso que em Jesus é, irmãos. And people want to first E as pessoas primeiro querem create doubt about the authenticity Querem of criar Jesus. dúvida acerca da autenticidade de Cristo. And finally, E o que acontece? they say that Jesus didn't die. Dizem que Jesus não morreu. He fainted. Jesus só teve um desmaio na cruz. So if Jesus didn't die, Irmãos, se Jesus não morreu, then we are not saved. então não estamos salvos. Because for his death, Porque foi pela morte dele, his sacrifice, pelo sacrifício dele, we are saved. que nós somos salvos. By his blood, Pelo seu sangue, we are saved. nós somos salvos. So when I listen to this nonsense, Então, quando você ouve esse tipo de conversa fiada, let conversa me que tell não you, presta. the people that are saying this Essas pessoas que andam a falar essas coisas por aí, are doctors of theology. às vezes são doutores da teologia, irmãos. They're creating doubt in our faith. Criam confusão e dúvida na tua fé, na nossa fé. So we stay with the word Mas of God. você fica com a palavra de Deus. Amen. Amém? We have to stand against E você tem que pisar os seus pés firmes these lies. contra essas mentiras. 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Vamos 1 Coríntios 15 15. verse 12. 1 Coríntios 15, 12. And this is a very important verse Isso é um versículo extremamente importante, because it talks about if Christ be preached that he rose from the dead, ora, que se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, how say some among you that there is no resurrection of the dead? como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Because if Jesus didn't die Se Jesus não morreu and he didn't come back to e life, ele não ressuscitou, then what are we doing? então estamos a fazer o que aqui na igreja? Because I want to die Eu quero morrer and I want to go to heaven. e eu quero ir para o céu. And that is based on the Isso principle é baseado no princípio that Jesus died que Jesus morreu and he was resurrected e from the dead. ressuscitou dos mortos. And he is the firstborn E ele é a primícia, o primeiro, o primogênito of the resurrection. daqueles que ressuscitaram. Amen? This is the basis of our faith. Irmãos, isso aqui é a base da nossa fé, irmãos. It's the ABCs É como of... se fosse o ABC, irmãos. Amen? So we need to stay strong Ficar firmes na doutrina, na palavra. and keep away from the confusion. E afastar-se dessas confusões, dessas discussões tolas. Look, there are things that I can teach Há coisas que eu posso ensinar in a classroom, numa classe, in a university. numa universidade.
I can talk about theories. Eu posso falar de teorias. But when I climb on this pulpit, Mas quando eu subo aqui no púlpito, I cannot talk about theory. eu não posso falar de teorias aqui. I have to talk about Eu facts. tenho que falar de fatos. I cannot come up with new science. Não posso aqui descobrir uma nova ciência aqui. I cannot lie to you. Eu não posso mentir aqui para vocês. Amen? Amém, igreja? Like many preachers now are lying. Como alguns pregadores fazem. They tell you lies. Mentem para as pessoas. And then these videos go on the E internet. esses vídeos vão na internet. And then people make fun of them. E as pessoas riem deles, irmãos. Because they're Brincam, talking mas nonsense. gozação da cara deles, porque estão a falar asneiras. I'm not here to preach against computers. Eu não estou aqui para falar contra computadores, irmãos. Right in the 1930s, Em 1930, the preachers, they spoke about radio. as pessoas pregavam contra os rádios. They called the voice of Satan. Diziam que era a voz do diabo. And it was the voice of Satan E era a voz do Satanás. until the church bought a radio station. Até que a igreja comprou uma estação de rádio. Oh, now you can listen to the radio. Agora pode ouvir o rádio. Then the TV, Aí veio a televisão. the eye of Satan. É os olhos do diabo. And it was the eye of Satan. E era esse olho do Satanás. If we had a TV at home, Se tu tivesses a televisão em casa, the pastor would o come pastor chegava ali, and kick you out of the church. tirava-te da igreja, você era expulso da igreja. And then the church bought a TV Até station. comprarem uma estação de TV. Oh, then it's, oh, now you can. Agora, não, tá tudo bem, pode assistir televisão. Now the internet is a sin. Agora é a internet que é o pecado. Until they invented Facebook. Até que chegou o Facebook. And now 80% of Facebook is Christians. 80% do Facebook é usado pelos cristãos. They never expected that. Nunca esperavam que 80% ia ser cristão que ia usar. Facebook was created to be a dating tool. Facebook foi criado para namorar. Foi um app para que as pessoas, como se fosse um app de namoro. How can I talk to that girl? Como é que eu posso falar com aquela menina ali? Oh, she's friends with this person, Que é who's friends with amiga that daquela, que é person. amiga daquela, que é amiga Ah, daquela. now I can reach her. Agora eu posso conseguir falar com ela. But now Christians, Agora os cristãos they are talking about Jesus everywhere on estão a Facebook. falar de Jesus no Facebook inteiro. Glória a Deus. So is it a sin? É pecado? People can sin on Facebook. Pessoas podem pecar no Facebook. People can sin on TV. Pessoas podem pecar com a People televisão. can sin on the radio. Pessoas podem pecar com o rádio. As people can sin at home. Pessoas também podem pecar lá na sua casa. Is home a sin? A sua casa, o seu lar é um pecado? No. Não. You decide how. Você que vai decidir o que vai ser pecado lá na tua casa. But please don't lie. Mas por favor, não vá mentir, hein? Don't say that you're going to go blind by watching Facebook tomorrow. Você vai ficar cego porque você está vendo Facebook toda hora, toda hora, toda hora. Don't lie. Não minta. Amen. Because then the scientist will come and says this person is talking Os nonsense. cientistas vão vir e vão dizer, esse aqui está a falar asneira, está a falar coisas que não faz sentido. Very well. Vamos aqui continuar. 3 3. is the evidence of love. Permanecer na evidência do amor. Amen. 1, you must have a pure heart. Tem que ter um coração puro. 2 Corinthians chapter 7. 2 Coríntios capítulo 7. Verse 1. Versículo 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirits, perfecting holiness in the fear of God. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amen. Amém? And this is the evidence of love. Isso aqui é a evidência do amor. Because firstly we love God. Primeiro temos que amar a Deus. Love the Lord your God Ama o Senhor teu Deus with all your de heart, todo o teu coração, all your de strength, todas as tuas forças, and all your soul. de toda a tua alma. Love your neighbor Ama o teu próximo as yourself. como a ti mesmo. Jesus said in John chapter 15, Jesus disse em João 17, 15, 15, this is my commandment, esse é o meu mandamento,
that you shall love one que another você tem que amar uns aos outros, as I have loved you. como eu vos amei. Amen. And you must maintain that love. E esse amor tem que ser mantido. You maintain the love. Você mantém esse amor. Right? In Acts chapter 24, verse 16. Agora, se você for para Atos capítulo 23, 24, Atos 24, 16. 16. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. E por isso procuro sempre ter uma boa consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Amen. So, first, towards God. Primeiro para com Deus. Conscience Consciência towards God. para com Deus. And then conscience Consciência towards man. para com os homens. So I cannot sin against God Então eu não posso pecar contra Deus. and I cannot sin against man. Eu não posso pecar contra uma pessoa, contra o meu próximo. Very different types of É sin. dois tipos são pecados diferentes. Idolatry A idolatria is a sin against God. é um pecado contra Deus. Murder Matar uma pessoa is a sin against é um man. pecado contra o homem. Amen. Amém? Prostitution Prostituição is a sin against self. é um pecado contra o teu próprio corpo. Right? So there's different levels of Então, sin. há vários tipos e níveis de pecado. So when I love God, Quando eu amo a Deus, in my conscience, na minha I consciência, must have God. eu tenho que ter Deus. When I love my neighbor, Eu tenho que amar o meu próximo. my conscience A minha consciência towards man. para com o homem. Amen. And the fundamental E o fundamento aqui is faith. é a fé, irmãos. And Hebrews chapter 11, Então vamos para 1. Hebreus 11. Now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Então a fé é firme, fundamento das coisas Que se esperam eram, e a prova. das coisas que se não. Isso. So the substance Então, a substância aqui, of a what we hope essência for. daquilo que nós esperamos. This is how I hope for É salvation. como eu espero pela I salvação. can Cristo. taste heaven. Eu posso saborear o céu. I long for heaven. Porque eu tenho assim, um desejo de ir para o céu. Tenho aquele prazer de querer ir para o céu. I'm tired of this earth, Eu estou cansada deste mundo. but I gotta wait. Mas eu tenho que esperar o tempo certo. Amen. Aleluia. And Amém? the evidence on what I don't see. Então, a evidência é uma coisa que eu não estou vendo. I don't see salvation. Eu não estou vendo a I don't salvação. see God. Eu não estou vendo Deus I agora. don't see the Holy Eu não Spirit. estou vendo o Espírito Santo agora. I can Mas feel eu it. sinto. I see the deliverance. Eu vejo o Senhor libertar. I see the Holy Spirit Eu act. vejo o Espírito Santo agindo na vida das I pessoas. see the prophecies come to life. Eu vejo as profecias vindo à vida. It's the most amazing thing. É uma coisa maravilhosa. I was reading in Isaiah Eu estava lendo no Isaías, just after the Twin Towers were thrown to the ground. depois daquelas torres gêmeas terem caído, serem destruídas. There's a prophecy that talks about it. Sabia que na Bíblia tem uma profecia sobre isso? It talks about the time when the lakes are gathered in the mountain. Fala com um tempo onde as lagoas estavam, Os os lagos lagos serão juntados nas montanhas. How can a lake Como é que um lago can be gathered in a mountain? vai chegar numa montanha? It's impossible. É impossível. But with modern architecture, Mas com a arquitetura moderna, we created dams nós criamos então essas represas de água. where we can gather large amounts of water in the mountains. Conseguimos colocar água ali dentro que vem das montanhas. The Hoover Dam in America is an example. Aquela represa do Hoover ali na América é um exemplo disso. So it talks about a time. I mean, Isaiah saw this Isaías viu isso muito tempo and he antes. didn't know what a dam was. E Isaías não sabia o que era uma represa. And he says, soon after the destruction of the two towers. Depois da destruição das duas torres.
So we see the prophecies in the Bible come Então, to as life. profecias da Bíblia estão sendo aqui verdadeiras, vieram à vida. Damascus was the oldest city, Damascus era a cidade mais antiga, never been destroyed. nunca destruída. Yet there is a prophecy in the Mas Bible há uma profecia na Bíblia that Damascus would be destroyed. que Damasco vai ser destruída. And there will be no stone unturned. E não vai ter ali pedra sobre pedra ali. Look at Damascus today. Olha para Damasco hoje, igreja. Completely destroyed. Totalmente destruída. The oldest city known to men. A cidade mais antiga do mundo, conhecida pelos seres The humanos. prophecies are coming to As life. profecias de Deus estão vindo à vida, irmãos. This is where my faith is. Esta está a minha fé, está aí, I irmãos. see my God Eu vejo o meu Deus through agindo the prophecies. através das profecias. Amen. Amém? God bless you all in the name of Deus Jesus. abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. No que Deus faz, Ele salva e cura e satisfaz. Se a Ele vieres, então verás, não há segredo no que Deus faz. Pode falar. Tunapeleka tukumbanyikana na jina la Yesu Kristo. Eu saúdo a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tunapeleka tafuta na kutipeza kuna temos. Eu agradeço pelas ajudas que vocês fazem para nós. Tukupeleka tafuta kuna nsogole watu wa mkuru wa Moçambique. Agradeço. Ele Gomes. Agradecemos também ao nosso líder, o maior líder aqui em Moçambique, o pastor Eliel Gomes. E kupata basa na masiku na maskani Kabugona Moçambique muno. Ele está trabalhando de dia e de noite, não dorme. Nyato na nyato kutabuke muno. Ele é incansável, mesmo todo o sofrimento que ele passa aqui em Moçambique. Ini ningangalamba. Eu, como idoso, Ndikuona tamu habari ya Brasil. eu agradeço a vocês, meus irmãos do Brasil. Pastori presidente Eliel Gomes apata basa maningo Moçambique O muno. nosso pastor presidente Eliel Gomes fez grande trabalho aqui em Moçambique. Antefikia tilingalamba. Até chegar na minha velhice com ele. Amém. Obrigado. Muito obrigado. I believe that I quote you confess. I quote you confess. I will baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. I remember when my burdens rolled away. I had carried them for years, night and day. Estamos terminando de construir a casa de um pastor lá no Malawi também. A obra missionária, irmãos, não é só abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Nós precisamos mostrar o amor de Deus. Não se mostra o amor de Deus com palavras, mas sim com ações. Pense sobre isso. Deus abençoe a tua vida. Meus irmãos, esse aqui é o pastor Enos. Ele não parece, mas ele é cego. No entanto, eu ouvi agora que ele é um grande pregador e ele está à frente de uma igreja. E esta aqui é a esposa dele. Quem sabe você que tem 2 olhos bons, 2 mãos boas, pode adotar este homem aqui. Se você disser, pastor Eliel, eu vou adotar, é mais um que a gente vai poder cuidar aqui para que o nome de Deus seja mais ainda glorificado. Let it go.